Bom, primeiramente a Alemanha tinha sido arrasada de guerra, né? Ela estava assinando o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi bem humilhada após a Primeira Guerra Mundial. E entre 1919 a 1929, a Alemanha estava começando a ter uma recuperação econômica, começando a voltar até para o capitalismo, né? Só que com a crise de 29, os Estados Unidos despenca no chão, né? E junto com ele vai todos os países que estavam tentando levantar junto, entre eles a Alemanha. É um motivo também para a Alemanha não ter digamos, nenhum gosto, nenhum apelo pelos Estados Unidos. Passa a ter um ódio também, alimentar um ódio pelos Estados Unidos, né? A gente sabe que a Alemanha, com o surgimento do Partido Nazista, eles começaram a perseguir todo tipo de inimigo, todo tipo de opositor, né? Ainda mais quando surge a figura do Hitler, né? O Hitler, que não era alemão, tá, pessoal? Hitler era austríaco. Por incrível que pareça, Hitler não era alemão, ele era austríaco. E ele coloca o Partido Nazista acima de tudo na Alemanha nessa fase, né? Começa com reformas de base, ações no campo, né? Projetos sociais aí que cada dia mais deixam a Alemanha mais forte, deixam a Alemanha mais revigorada e começam a respeitar todos os pontos do Tratado de Versalhes, né? Principalmente a criação de exército, a formação de tanque de guerra, o exército forte, né? O Adolf Hitler aí, ele já tinha, desde o começo do governo, ele já propunha a rejeição ao Tratado de Versalhes, né? E eles começaram com a ideologia nazista muito forte, de raça ariana, que os alemães eram superiores aos outros povos e que todos esses outros deveriam se submeter aos alemães, né? E aos poucos essa ideia foi crescendo, na cabeça deles eles colocaram como que os outros povos que não fossem alemães deveriam ser eliminados, né? Olha que absurdo. Né? Eles até fizeram experiências para tentar comprovar que a raça ariana era superior, fizeram coisas absurdas, mas eles não conseguiram, né? É lógico que não conseguiram, né? Porque não é. E aqui na página 465 fala um pouquinho de como que o Hitler chegou ao poder, né? Fala um pouco da suástica nazista, que é o símbolo ligado ao governo nazista. Só uma curiosidade, eu fiz algumas pesquisas e a suástica nazista, ele é um símbolo, aí, se não me engano, de outro país hindu, ou não sei que ponto que é, mas ele não simbolizava a ideia do nazismo, era outra coisa que acabou sendo transformada, né? E hoje a suástica nazista ela é abolida por todos os povos do mundo, ninguém gosta, né? É um símbolo muito ruim que lembra muito problema na história, né? Tá aqui um pouquinho falando disso para vocês dar uma olhada, ó. Acompanhem na apostila aí. Vocês vão ler aí também que Hitler ele ficou preso, né, durante um período antes de se tornar líder aí da Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, e ele era um preso político, né? Se vocês analisarem bem, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, quer dizer, Minha Luta em alemão, né? Esse livro ali fala sobre a doutrina nazista, né? Era o tipo livro de cabeceira dos nazistas. E ele falava como um Estado totalitário seria capaz de realizar as mudanças necessárias para colocar a Alemanha de volta nos eixos, né? Para uma grande potência. E o que mais motivou, o pessoal até fala, Hitler foi o grande precursor, o grande vilão da história, mas Hitler não fez tudo isso sozinho, né? O povo alemão também estava alimentado pelo sentimento de ódio, de vingança, né? Não só contra os Estados Unidos, contra a Inglaterra, né? Contra a própria França, né? Contra os judeus, que eles alegavam que os judeus seriam os culpados aí da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, né? Os traidores. Tem até uma charge aqui, ó, para vocês analisarem bem, ó. A charge mostra aí uma charge da época aí dos nazistas mostrando, culpando os judeus aí pela morte, pela derrota alemã, né, durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, essa ideia do Partido Nazista, ele surge tão forte que ele começa a, digamos, de uma maneira tão violenta, a sociedade passa a se voltar para o Estado. Tudo na Alemanha, as crianças nascem, começam a ser separadas das mães para se tornarem super soldados, né? Eles começam a separar a sociedade em classes, né? Como as mulheres para gerar filhos, os homens para lutar numa possível guerra. E se vocês analisarem bem, vão ver que a Alemanha, nessa fase aí, entre 1935 mais ou menos até 39, ela começa a mostrar as garras para o mundo novamente, né? Começa a mostrar a ideia de superioridade, começa a fazer desfiles, começa a mostrar seu poder, né? E tem muitas curiosidades da Alemanha na época. Vocês vão ver, por exemplo, o surgimento, né, do carro popular, né, o Volkswagen lá, que é a ideia que o Hitler pede para o Ferdinand Porsche criar um carro popular, menos de 1000 marcos alemães. Tem várias curiosidades do nazismo, né? Que vocês vão ver que acaba criando grandes problemas no mundo aí. E vão analisar que a partir até 1939 a Alemanha se torna uma potência e começa já a assustar outras potências aí, como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos também, e começa a incomodar, né?
e aí vai estourar a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver no próximo episódio. Eu vou pedir para vocês lerem com atenção esse final de apostila e tem exercícios pela frente. Mas antes, eu vou indicar para vocês aí, pesquisar no Google e pesquisar no YouTube, tem alguns vídeos falando sobre a doutrina nazista, o que eles fizeram de tão ruim, né? O que foi, por que é tão falado do nazismo, né? Por que é tão ruim, tão falado dos pontos nazistas aí, e por que deve ser uma coisa que a gente nunca mais deve repetir na história, né? E tem a questão também, se não vê, quando a gente está na Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, de coisas absurdas que foram feitas aí contra a humanidade, crimes contra a humanidade. Então a Segunda Guerra Mundial nunca mais deve se repetir, né? Pensando nisso, a gente vai entender o que é o nazismo e por que ele causou tanto no mundo na época. Então eu vou indicar para vocês aí, dar uma pesquisada na internet, olhar no YouTube e ver alguns vídeos que falem sobre o nazismo. Mas procurem vídeos, vejam várias fontes, mas procurem vídeos assim de sites renomados, procurem vídeos de canais que tem um pouco de pesquisa maior. Não vai em qualquer vídeo aula, não de qualquer ponto para ganhar like só, tá? O importante é a gente ver fontes mais renomadas, né? Então eu vou até indicar alguns para vocês aí, depois eu vou mandar no grupo de vocês aí, ou eu coloco aqui na descrição para vocês darem uma olhada aí, tá bom? Então a gente termina aqui